Bem, o que é hipertensão intracraniana? A hipertensão intracraniana, ela é o aumento da pressão intracraniana acima de 15 milímetros de mercúrio, ou 20 centímetros de água. O valor normal da pressão intracraniana vai ser entre 5 e 15 milímetros de mercúrio, ou de 10 a 20 centímetros de água. A gente vai falar um pouquinho sobre a anatomia e a fisiopatologia. Bem, o crânio do adulto, ele é uma esfera oca de paredes rígidas e inelásticas. Portanto, é uma cavidade completamente fechada que não vai permitir a capacidade de expansão ou aumento do diâmetro, também pela própria rigidez óssea. E a cavidade intracraniana ela vai ser totalmente ocupada por parênquima nervoso, meninge, líquor e sangue. Agora, a gente vai falar sobre a pressão intracraniana e a sua medida. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do líquor. O líquor, ele é produzido pelo plexo coroide e é absorvido pelas velocidades aracnoides. E ele obedece à lei de Pascal, que diz que, segundo estes, a pressão de um líquido cefalorraquidiano, ela deve ser a mesma, quando medida nas cavidades ventriculares, na cisterna magna ou no fundo de saco lombar. Ou seja, a pressão, ela vai se dividir igualmente entre onde está o líquor. Aceita-se que a pressão do líquor no espaço subaracnoide seja indicativo da pressão intracraniana. Como é que faz essa medição? Ludenberg, ele introduziu a medida contínua da pressão intraventricular, porém ela tem uma desvantagem, que seria da cânula atravessar o parênquima, e para ela atravessar o parênquima cerebral, ela poderia provocar hematomas, convulsões ou infecções. Além disso, a técnica ela se torna um pouco mais difícil quando tem que acessar ventrículos menores. Então, foi desenvolvido sensores que eles podem ser colocados no espaço extradural, subdural ou aracnoide. E aí eles vão fazer vão medir o líquor ou a pressão intracraniana. Tá, e tem 3 ondas de pressão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. A onda A, que é patológica, a onda B, que ela pode ser fisiológica, mas ela também pode ser encontrada em lesões cerebrais, e a onda C, que ela é em indivíduos normais, é uma onda fisiológica que é causada pela variação da pressão arterial. E também tem a ausência de ondas. Quando tem ausência de ondas, significa um mau prognóstico. Sobre a circulação sanguínea encefálica. Bem, o fluxo sanguíneo, ele é muito grande. O encéfalo, ele representa 2% do peso corporal, mas ele vai consumir 20% do oxigênio disponível e 15% do rendimento cardíaco ou do fluxo sanguíneo. O fluxo sanguíneo encefálico, como é que a gente mede ele? Ele vai ser a pressão de perfusão encefálica sobre a resistência vascular encefálica. A pressão de perfusão encefálica, na prática, a gente usa ela como se ela fosse a pressão arterial média mesmo. E a resistência vascular encefálica, ela vai ser diretamente proporcional ao leito vascular e inversamente proporcional à quarta potência do raio do vaso. Só que assim, esse leito vascular, ele é invariável. Então, a resistência vascular encefálica, ela vai se relacionar apenas com a potência do raio mesmo, com o diâmetro do vaso. Então, além de o fluxo sanguíneo encefálico, ele vai se manter constante, mesmo tendo mudanças na pressão arterial média. Então, como é que ele consegue se manter constante? Pelos mecanismos de autorregulação. Os mecanismos de autorregulação, eles vão interferir no diâmetro do vaso. Pode ser tanto o mecanismo miogênico, que vai ser vasodilatação ou vasoconstricção, ou pode ser mecanismo químico. Os mecanismos químicos podem ser, por exemplo, pelo aumento do CO2. O aumento do CO2, quando está aumentado, aquela parte que dá com o cérebro vai entender que tem pouco fluxo sanguíneo. Como tem pouco fluxo sanguíneo, ele vai mandar vasodilatar, para que dessa forma aumente o fluxo sanguíneo. Relação volume-pressão. Então, o espaço intracraniano ele é considerado invariável em volume e o seu conteúdo é incompreensível. O que isso significa? Que todo processo expansivo que tiver dentro do crânio, ele vai ter que deslocar outro determinado volume. Por quê? Porque
espaço intracraniano, ele é invariável, o conteúdo dele é invariável. Então, toda vez que eu aumentar ou colocar um conteúdo a mais, ter alguma lesão expansiva, algo que aumente o volume, eu vou ter que recompensar isso. Vai ser a compensação espacial. Primeiro, eu vou diminuir a quantidade de líquor, depois o volume sanguíneo, e por último, que eu vou mexer no volume do parênquima, que aí eu vou diminuir por atrofia ou por compressão. Sabe-se que o novo volume ele pode ocupar de 8 a 10 do espaço intracraniano, sem que haja aumento da pressão intracraniana. Porém, apenas 1% de diferença entre o volume acrescentado e o volume deslocado já vai repercutir na pressão intracraniana. Então, quando o novo volume é acrescido na cavidade intracraniana, os seus constituintes naturais vão diminuir. E tem uma observação em relação às crianças. Por quê? Porque nas crianças, as fontanelas ainda estarão abertas e as suturas não estão soldadas. Então, eu posso compensar o aumento do volume nas crianças com o aumento do diâmetro do crânio. E nesse gráfico aqui, eu vou mostrar em relação à pressão e volume. Sabe-se que o volume, ele vai aumentar, só que pelos esses mecanismos do cérebro de autorregulação e também a complacência que vai estar elevada, ele não vai aumentar a pressão intracraniana ou vai aumentar em níveis muito baixos. Porém, chega um determinado tempo que ele não consegue mais manter isso e aí pequenas diferenças de volume vão aumentar demais a pressão. Em relação à patologia da hipertensão intracraniana, a gente tem algumas causas. Pode ser uma lesão expansiva localizada, tal como hemorragia extradural, subdural, um tumor, ou seja, qualquer lesão que cresça no interior do crânio. Também tem edema cerebral e hidrocefalia. Eu trouxe aqui umas 3 principais. E agora a gente vai falar da hérnia encefálica. A hérnia encefálica. O que é hérnia? A hérnia vai ser um deslocamento de uma parte de um órgão de um lugar para o outro. Lugar de maior pressão para um lugar de menor pressão. E vai ser por através de orifícios anatômicos pré-existentes ou que vão ser criados. Elas podem ser externas ou elas podem ser internas. Porém, as internas são mais importantes. Elas geralmente ocorrem na vigência de aumento da pressão intracraniana, mas podem também resultar na existência de processos expansivos intracranianos sem que haja alteração na pressão intracraniana. Eu vou falar de algumas principais aqui. Primeiro, eu vou falar da hérnia supracalosa. Para a gente entender a hérnia supracalosa, primeiro tem que entender que existe a foice do cérebro. Aqui, a foice do cérebro. A foice do cérebro, ela vai dividir o cérebro em compartimento direito e em compartimento esquerdo. Aqui vai estar o corpo caloso. E aqui eu vou ter um buraco, uma incisura. E vai ser por essa incisura que vai ocorrer a hérnia supracalosa. Então, vai ser a herniação do giro do símbolo sobre a foice cerebral. Vai ser por causa de processos expansivos, frontais e ou parietais. E assim, ela não tem muita repercussão clínica, porém, ela pode comprometer as artérias pericalosas e pode também comprometer o terceiro ventrículo. Quando ela compromete a artéria pericalosa, ela pode causar infarto isquêmico no seu território de irrigação, causando a necrose do giro do símbolo. Aqui a gente tem a herniação, desvio de linha média. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos da hérnia supracalosa. A gente pode chamar de hérnia supracalosa ou hérnia de símbolo. Então, aqui a gente dá para perceber o desvio de linha média. Aqui foi por causa, no caso, de um tumor. E aqui vai ser a hérnia de símbolo. Outro exemplo da hérnia supracalosa. Aqui, ó. Aqui. Certo? Aqui também tem outro exemplo. No caso, aqui vai ter um desvio de linha média. Aqui a hérnia supracalosa, aqui, menorzinha, né, no caso aqui. E
E agora a gente vai falar da hérnia transtentorial. A transtentorial tem duas, a anterior ou a medial. Primeiro a gente vai falar da transtentorial uncal. Então, para entender ela também, a gente precisa voltar na anatomia. Aqui é a tenda do cerebelo. Ela vai dividir o cerebelo em porção supratentorial e porção infratentorial. Aqui tem a incisura da tenda do cerebelo, é esse buraco. Vai ser por aqui que vai ocorrer a herniação, nesse buraquinho aqui. Tá. Então, essa hérnia transtentorial, ela vai ter a migração do uncus e a porção medial do giro hipocampal através da incisura ou tenda do cerebelo. Vai ser para o processo expansivo supratentorial. O que é que significa? Que a porção supratentorial, ela vai aumentar demais de tamanho e ela vai aumentar a pressão dela. E aí ela vai querer compensar, ela vai querer diminuir. Então, ela vai acabar causando essa herniação para o compartimento infratentorial. Então, o quadro clínico, o primeiro sinal clínico vai ser a dilatação da pupila ipsilateral, por causa da compressão do nervo oculomotor. Além disso, a gente também pode acometer a artéria cerebral posterior e causar uma lesão no lobo, uma lesão, né, no infarto, no lobo occipital. Pode ter também comprimir o mesencéfalo e aí causar a retenção do líquor acima desse nível, e também pode comprimir o pedúnculo cerebral. E aí, com a compressão do pedúnculo cerebral, a gente vai ver sinais de lesão piramidal, certo? E essa compressão e distorção progressiva do mesencéfalo, eu posso levar alguns sinais de consciência, como a reação de descerebração, e eu posso levar até a óbito. Olha, agora eu vou mostrar algumas imagens. Aqui, ó, hérnia transtentorial uncal, tá aqui na imagem. E aqui eu queria dar uma atenção em relação à compressão do mesencéfalo. Aqui a gente tem um tumor, e esse tumor tá causando essa herniação, certo? Essa herniação aqui. E essa herniação, ela pode comprimir o mesencéfalo tanto na parte ipsilateral, quanto na parte, ó, contralateral. Vai comprimir ele sobre a borda livre da incisura da tenda do cerebelo, certo? E vai ser daqui dessa parte. Então, quando eu tenho uma lesão ipsilateral, uma compressão ipsilateral de via piramidal, eu vou ter sinais clínicos, hemiparesia e hemiplegia contralateral, por causa do cruzamento das fibras. Agora, o que acontece? Aqui, ó, vocês estão vendo a hérnia, e ela vai causar focos de infarto, focos hemorrágicos, né? Que foi a área infartada. Contralateral, porque ela comprimiu tanto que aqui também foi comprimido. E aí, no caso, essa lesão de via piramidal vai ser ipsilateral à hérnia. E aí, isso é chamado paradoxo. Além disso, a gente também tem aqui a hérnia transtentorial, outra imagem, né? Aqui a gente vê o sulco da incisura que ficou. Agora eu vou falar um pouquinho da hérnia transtentorial central. A hérnia transtentorial central vai ocorrer pelo deslocamento do diencéfalo e da porção superior do mesencéfalo, através também da tenda do cerebelo. E aí vai tracionar tanto a haste hipofisária quanto o teto do mesencéfalo. E vai resultar em diabetes insípido, necrose hipofisária, paralisia do olhar vertical para cima e também algumas alterações do nível de consciência, como dilatação da pupila, descerebração e também pode chegar a óbito. Aqui, ó. Central, transtentorial central. E agora a cerebelar. É a última. Nós temos duas cerebelares. Ela pode ser superior ou ela pode ser inferior tonsilar. A superior vai acontecer a mesma coisa. Vai ter um aumento da pressão intracraniana no compartimento infratentorial e aí ela vai subir para tentar compensar esse aumento de pressão. A 5. Hérnia cerebelar superior. E aí ela pode comprimir o mesencéfalo.
e aí vai diminuir a luz do aqueduto de Sylvius, e aí pode levar a uma retenção de líquido cefalorraquidiano acima desse nível. E a gente também tem a inferior, o atonsilar. Essa aqui é bem mais importante, e assim, ela é bem mais grave. Essas tonsilas cerebelares, elas vão herniar pelo forame magno, A4. Elas vão herniar pelo forame magno. E aí pode ter uma compressão do bulbo, e como no bulbo há o centro vasomotor e o centro respiratório, pode levar a uma parada cardiorrespiratória súbita. É bem grave. E eu vi de interessante que a gente pode causar essa hernia cerebelar tonsilar quando a gente faz punção lombar em um indivíduo que está com hipertensão intracraniana. Porque a gente viu que o herniamento é o quê? É quando uma parte de um órgão, né, a massa, ela passa de um local de maior pressão para o de menor pressão. Quando eu vou fazer essa punção lombar, pode ocorrer de eu diminuir a pressão e aí ocorrer a herniação da tonsila. Que outras imagens da hernia tonsilar? Aqui, ó. Não sei se dá para ver direito. Outra imagem aqui. Também. E por fim, a gente tem a relação entre a hipertensão intracraniana e o fluxo sanguíneo encefálico. Bem, a hipertensão intracraniana ela vai ter duas reações principais. Vai ser o aumento da pressão arterial e a vasoconstricção. Só que assim, essa vasoconstricção ela tem um detalhe, né? Porque quando eu faço vasoconstricção, eu aumento minha resistência vascular encefálica e aí eu tenho uma queda do meu fluxo. Essa queda do meu fluxo ela vai causar anoxia. Porém, a anoxia vai causar um acúmulo de CO2. E como a gente falou antes, esse acúmulo de CO2 ele vai causar vasodilatação. Justamente porque a caixa craniana entende. Se eu tenho um pouco CO2, é porque está faltando sangue. Então, eu vou causar vasodilatação. Só que essa vasodilatação ela vai agravar a hipertensão intracraniana. E a tríade de Cushing vai ser a elevação da pressão arterial, a hipertensão, a arritmia respiratória e a bradicardia.